Dar para o livro de Reis, 1 Reis 18. De convidar para 1 Reis 18, a gente vai meditar nas Escrituras Sagradas. Antes que você acesse o texto, tem aproximadamente 30 minutos. Vamos falar e a gente termina aqui geralmente 20 e 40 em ponto. Pouca coisa para lá ou para cá. Mas dizer a você que nós vamos falar o que o texto diz. Existem pregações, e é um comentário que eu quero fazer. Eu posso dar o título, Vencendo o Desânimo. Eu não gosto desse tipo de pregação. Eu sei que os irmãos acessam no Facebook, no YouTube. Pode continuar acessando desde que o pregador seja conhecido. Aqueles que a gente recomenda, John Piper, tanta gente aí boa que prega, né? Luciano Subirá especialmente. Só que é o seguinte, eu não gosto de pregar vencendo desânimo, vencendo a ira, deixando o orgulho. Eu não gosto disso. A gente chama isso de pregação temática. E eu não gosto de pregar isso. Aliás, a igreja não cresceu pregando tema. A igreja cresceu pregando o que está escrito. Então, eu gosto de ler o que está escrito, interpretar o que está escrito, dizer o que está escrito e aplicar o que está escrito. E a Bíblia que fale. Não é eu, não é a minha cabeça. Eu tenho várias receitas para desânimo, eu tenho várias receitas para eficiência, mas essas são as minhas receitas, não vale nada. O que vale é o que está aqui. Então, a gente vai estudar esse texto, meditar nesse texto. E Deus com certeza vai falar, porque Ele é a palavra. Ele vai falar conosco, amém? Vamos ler todo o capítulo. 1 Reis 18, todo o capítulo. E eu vou ler na NVI. Você pode abrir, portanto, e eu vou começar lendo assim. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor, por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Por isso, dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Verso 7. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou, és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. Verso 9. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias. Para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiram encontrar-te. Mas agora me dizes para ir dizer ao meu senhor, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor pode levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe, ele não te encontrar, ele me matará. E eu que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não viste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dizes, vá dizer ao meu Senhor, Elias está aqui, ele vai matar. Verso 15. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor dos exércitos, a quem eu sirvo, eu hoje me apresentarei a Acabe. Verso 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu. Mas você e a família de seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor, seguiram os balins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. 22. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor.
mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem em pedaços, ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho, colocarei sobre a lenha, também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem primeiro. Então o povo disse: o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado, e prepararam e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo, ou precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse eles, e eles fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria no altar, chegando a encher a valeta. 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Espera que voou aqui. Eu sou teu servo e que fiz estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E eles o prenderam, e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ele ao seu servo. E ele foi e olhou, nada há lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar, chover forte. Acabe partiu de carro para Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente, ou seja, passou à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Amém? Senhor Deus, tu és o Deus do fogo, tu és o Deus da mudança, tu és o Deus da transformação, tu és o Deus que disse: agindo eu, quem impedirá? Tu és o Deus que quando age ninguém pode colocar sequer palavra que dirá barreira ao Senhor para impedir o teu agir. Tu és poderoso e tu podes fazer essa palavra clara ao nosso entendimento esta noite, e é o que pedimos agora em nome de Jesus. Que todo tipo de resistência caia por terra, que a nossa mente consiga captar o que tu queres falar, porque nós te amamos, te desejamos, te queremos revelação e entendimento das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode dizer para a pessoa do seu lado: Deus vai falar com você pela sua palavra,
Aleluia. Deus fala, queridos. Eu vou fazer um resumo para vocês dessa história, coisas que não estão na história, bem rápidas. Primeiro, você está vendo que tem um caos. Você está vendo que foi decretada uma seca. Aqui no capítulo não tem o decreto. Mas no capítulo 17, Elias virou para o rei e falou assim: enquanto eu não falar, não chove. Enquanto eu não falar, não chove. E começa um caos naquela região por boca de um profeta. Isso é um indicativo muito claro de que as coisas espirituais têm sobrevalência, elas têm prevalecência sobre as coisas materiais. As coisas materiais, queridos, ou as leis naturais, elas são muito pequenas, elas são muito reduzidas. Por exemplo, leis sociais. Como será o comportamento de um povo? Ninguém sabe dizer. Existe estudo de tendência, mas você não tem comprovação. Você tem um estudo de tendência no máximo. As leis naturais, você pode até, por exemplo, uma pessoa tem uma enfermidade e você tentar romper a lei natural, aquele processo natural de uma enfermidade. Você pode tentar colocar um medicamento, você pode fazer algum tipo de tratamento, mas uma lei está avançando ali. No entanto, você vai ver a Bíblia cheia de rupturas da lei natural. Está Moisés perante o Mar Vermelho, começa a clamar a Deus. Ele falou: está clamando aqui para mim? Eu estou clamando porque a gente vai morrer. O que você tem na mão? Uma vara. Joga a vara no mar. Com uma vara, o cara abriu o mar. Isso é ruptura completa da lei natural, das leis da natureza. Isso tem de montão na Bíblia. Aqui você vai ver uma história como essa. O camarada põe o sacrifício, põe água, põe tudo e faz uma oração curtinha. E cai fogo do nada. É uma coisa assim assustadora. Como Deus rompe as leis naturais. É o único que pode fazer isso. Porque o mundo espiritual tem prevalência sobre o mundo material. Nós não controlamos nada. A gente não controla quando vai ficar doente, quando vai ficar bom. Não controla nada, não controla as circunstâncias, não controla nada. Pois bem, foi decretado pelo mundo espiritual de que não choveria. E não chovia. E isso também tinha uma lei em Deuteronômio 28, nas maldições do Monte Ebal, de que se o povo deixasse o Senhor, o povo sofreria na terra. Sofreria na terra. É diferente hoje do povo de Deus. Deixa eu falar esse adendo aqui, ó. O povo de Deus, eu, você, os filhos de Deus, quando pecam, quando erram, eles são chamados ao arrependimento, mas continuam sendo filhos. Eles continuam sendo o povo de Deus, claro, porém o Senhor vai corrigir, diferentemente daquele povo de Israel, que quando eles se afastavam do Senhor, o Senhor se afastava deles, porque disse que ia fazer isso. E os abandonava e os lançava em cativeiro. Por quê? Porque na mesma lei que disse que ia abençoar, também disse que se deixassem a ele, ele os deixaria. Então é outra balança, é outra medida. Nós hoje, como filhos de Deus, trabalhamos na medida de Cristo, eles trabalhavam na medida de Moisés. São coisas bem diferentes. Mas a verdade é que aquele povo estava sofrendo algo que sabia a origem. Eles sabiam que tinham deixado o Senhor. Por quê? Porque Acabe, filho de Onri, tinha casado com uma mulher que não era judia, era uma mulher ímpia, e ela trouxe para dentro de Israel a prática de cultos do Senhor. Começou logo a suspender a adoração, começou logo a suspender os sacrifícios, suspendeu tudo que era culto a Deus e começou a adorar outros deuses. Então apareceu um profeta, não precisa de muita gente, apareceu um profeta e falou: não chove mais e acabou, agora vocês vão experimentar o juízo de Deus. Então começou o caos ali por causa de eles afetarem o mundo espiritual. Então eles pecaram, afetando espiritualmente a situação deles, que se voltou materialmente contra eles. Muitas vezes é isso que acontece. A gente desobedece, resiste e foge da direção de Deus. Uma, duas vezes a gente aciona um princípio espiritual que se repercute em um princípio material. Isso é muito fácil de você entender no ponto de vista emocional. No ponto de vista emocional, você tem por exemplo, a ira, quando a pessoa não perdoa. O Senhor manda perdoar, mas ela desobedece o Senhor e desobedece um princípio espiritual, ao mesmo tempo emocional, e sofre na sua matéria, no seu corpo, as consequências da sua ira, do seu ódio, da sua falta de perdão. Então isso é muito claro. Mas aqui aparece, queridos, algumas coisas interessantes que eu queria colocar. Eu queria dar um salto aqui, um comentáriozinho sobre que o Warren Wiersbe faz sobre Obadias. Você percebe que boa parte da história aparece uma figura chamada Obadias, que é um servo de Deus. E eu vou ler para vocês aqui um comentário que é feito sobre Obadias, aquele homem de Deus, aquele homem temente a Deus,
ele estava servindo a Deus no palácio. E olha o que Warren Wiersbe vai comentar. Obadias é o retrato do crente que faz concessão, e sua vida é um contraste direto com o de Elias. Elias servia ao Senhor publicamente e sem medo. Obadias servia a Acabe, e em segredo. Tentava servir a Jeová, mas em segredo. Elias estava fora do arraial, Obadias estava na corte. Elias conhecia a vontade do Senhor, Obadias não sabia nem o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo que Elias trabalhava para salvar a nação, Obadias procurava ervas para salvar cavalos e mulas. Quando Elias confrontou Obadias, o servo ficou com tanto medo que não confiou no profeta. Observe que Obadias gaba-se do seu serviço secreto na tentativa de impressionar Elias com a sua devoção. Infelizmente, hoje temos muitos Obadias e poucos Elias. É um comentário muito forte, que aquele Obadias realmente ele se vangloria de algumas coisas. Eu estou protegendo os profetas, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Mas Elias, ele sabia exatamente o que Deus queria. E essa é uma das razões que você, como cristão, não pode ficar omisso com relação à palavra de Deus. Algumas pessoas perguntam, como saber a vontade de Deus? A vontade de Deus está toda revelada nas Escrituras. Para você ter dúvida, há uma Bíblia logo grandona aqui de 3,5 kg, tá? A vontade de Deus está toda revelada nas Escrituras. Como saber a vontade de Deus? Lê a Bíblia. A Bíblia diz, não sejais insensatos, mas entendei. Você não precisa procurar a vontade de Deus, você tem que entender. Qual é a vontade de Deus? Eu quero descobrir a vontade de Deus. Descobrir não, entender. Esta é a afirmação. Pois Elias entendia o que Deus queria, consertar o coração do povo. Mais alguma coisa que eu queria falar para os amados aqui? Elias convoca agora como um profeta de Deus. A palavra de Deus entrou. A vontade de Deus entrou. Elias disse, você, Acabe, está perturbando Israel. Não sou eu o perturbador. Reúna no Monte Carmelo os seus profetas e nós vamos lá resolver o problema para saber quem é Deus. Amados, eu quero comentar uma coisa aqui importante. Quando Elias chamou Acabe e os profetas, a autoridade de Elias é tanta que ele, o rei, vai dizer, você, porque o rei tentou matar Elias, procurou Elias e tudo que é canto. Chamou Elias de perturbador. O dedo de Elias é tão poderoso, a autoridade é tanta, que você vai pegar os profetas de Baal e você vai levar para o Monte Carmelo. De um versículo para o outro, aconteceram todos esses eventos. Acabe obedeceu o profeta. Queridos, isso vale a gente lembrar, que são comentários que eu estou fazendo no texto. Eu quero dizer uma coisa para você. Se Deus decretou que Lula vai ser preso, se Deus decretou que alguém que você imagina vai ganhar a eleição, não existe essa história de alguém acha ou alguém desacha. Isso não existe. O Senhor governa sobre todas as coisas, Ele tem o controle de tudo. Ele tem o controle da sua vida. Se Ele decretar uma bênção na sua vida, se Ele decretar acontecer algo na sua vida, uma transformação na sua vida, se Ele decreta isso, você pode não estar sabendo, mas se Ele decreta isso, não existe quem possa impedir a mão de Deus na sua vida. A Bíblia diz, agindo o Senhor, quem impedirá? E nós não somos como o povo de Israel, que estamos numa posição difícil. Ou obedece e ganha, ou desobedece e se acaba. Não. Nós continuamos sendo o povo de Deus, os filhos de Deus, que somos chamados ao conserto. Por isso que essa noite eu não estou falando para judeu, que está ouvindo uma palavra e fica com medo. Com medo de... Não existe o medo, existe o conserto. Isso sim, porque somos dele. Então, quando o profeta chama eles para subir no monte, imediatamente Acabe obedeceu. Sim, vou fazer. E foi lá e fez. A mulher de Acabe, que era Jezabel, jamais teria aceitado, pois aquele homem foi lá e convocou. Botou os 450 profetas e botou Elias do outro lado. E aí vem algumas coisas importantes. Não eram três altares. Eram 2 altares. Não eram 3, eram 2. Um altar para Baal, a lógica seria essa. Um altar para o Senhor e no meio quem é neutro. Os neutros ficam aqui no meio. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Não existe. Só tem 2 altares. Então assim, vocês vão ter que se resolver. Se Baal é Deus, sirvam a ele. Irmãos, é impressionante porque o inimigo, o mundo, Satanás, o que você quiser, Baal, pronto, nessa linguagem aqui, não se importa com sua infidelidade não, viu?
Você pode servir a Deus, à macumba, ao vício. Você pode servir, desde que você não sirva a Deus, está bom para Satanás. Desde que não sirva a Deus, está bom para ele. Ele não espera fidelidade. Satanás não espera fidelidade. O inimigo não espera a sua fidelidade. Ele aceita que você acenda uma vela para Deus e para ele. Ele aceita. Mas Deus não aceita. O nosso Deus é exclusivista. Ele é ciumento, que tu não faz ideia. Deus é ciumento e o Espírito Santo é ciumento. Jesus é tão ciumento e diz que se você falar do Espírito Santo, não perdoa mais nunca. Você pode falar de mim, meu pai, mas do Espírito Santo você não toca. Agora me diga se esse Deus, ele está brincando de ser seu Deus. Mas não está mesmo. Então o problema não está em Deus, o problema está na gente. Não existem 3 altares, existem 2. E essa noite você vai ter que tomar uma decisão. Tu está em qual posição? Não, eu sou neutro, eu sou uma pessoa assim, eu não sou fanático. Eu não sou fanático, eu não sou uma pessoa que exige as coisas. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Vá se definindo que no final, os tranquilos estarão no mesmo lugar dos intranquilos. Só existe um lugar para o servo de Deus. Só existe um lugar para o servo de Deus. O lugar dos adoradores, dos lugares do que se rendem. Este lugar todos irão. Mas todos os outros que são omissos, passivos, neutros, medrosos, a Bíblia diz que a sua parte é com lago de fogo. Está escrito. Os covardes ficarão de fora. Os tímidos ficarão de fora, irmão. Apocalipse fala isso. E 1 Coríntios 6 fala isso também. O Senhor Jesus disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, dedicará um e ao outro. Não tem neutralidade. Eu quero dizer que quando você não se posiciona, você já se posicionou. Essa aqui é a jogada. Porque como o inimigo, o mundo, tudo isso, ele aceita que você faça uma missa, uma salada espiritual, só que a sua vida fica comprometida. E o que acontece? Acontece o que estava acontecendo aqui, irmão. Seca, miséria, falta de chuva. Agora eu vou transformar da metáfora para a realidade. Falta de alegria, falta de unidade no lar, falta de harmonia, diálogo comprometido, mentiras prevalecendo, vícios prevalecendo, um monte de coisa. E o pior de tudo, irmão, é o coração seco. O coração igual a essa terra aqui, sem chuva. O coração seco. Essas coisas acontecem, irmão. Essas coisas acontecem. E não são complicadas. Agora é incrível, né? Agora é incrível. Se você pensar assim, quando uma pessoa vê acontecer alguma coisa errada, nunca mais vai querer aquilo. Não, o pior é que o sujeito vê a coisa degringolar e não aprende com o erro. Eu já falei aqui para vocês naquele livro de... Ai, meu Deus, como é o nome do livro? Mude ou Morra? Eu falei para vocês de Alex... oh, meu Deus. Já falei desse livro aqui, os 3 levantamentos estatísticos que ele falou. Aqueles que têm infarto voltam a fumar e a comer gordura do mesmo jeito. Mais de 90% dos que têm infarto voltam à mesma prática anterior. Os presos que são libertos e depois de se recuperarem, mais de 88% voltam a praticar crimes. Eles têm 3 grandes grupos de estatísticas. Eu já falei isso para vocês. Então, não se trata de assim, minha vida não está bem, então eu vou tomar uma providência para consertar. Não vai. É preciso que Deus, esta noite, convoque você a uma mudança. E Deus está convocando você esta noite para uma mudança radical. Chega de neutralidade. Hoje Deus está dizendo, chega de neutralidade. Chega de mais ou menos. A vida de Jesus é uma vida muito séria. Uma coisa bem taxativa é perdão. Se você não perdoar, Jesus foi claro, o Pai Celestial não perdoará as vossas iniquidades. Não perdoará os vossos pecados. Então, uma coisa tão clara, que ainda vai mais. Se você não perdoar, o Pai entrega você a tormentos até que perdoe. Agora imagine quantas pessoas podem estar aqui por falta de perdão. Hoje eu estava vindo para aqui para a pregação. Era 6 horas e 30 minutos. Entra uma pessoa que não mora aqui na Bahia. Entrou pelo meu WhatsApp, num número que eu não conheço, portanto não identificado, e me desceu o porrete, um bocado de coisa.
mas falou cobras e lagartos. Aí eu falei assim, rapaz, uma conversa dessa aqui, essa hora, só pode ser coisa do inimigo. Falei assim, né, para a pessoa. Aí ele fez, está me ofendendo? Eu falei, não, eu estou dizendo que não é você, é Satanás. Ah, e a ofensa foi grande. Você sabe o que é? Aí eu falei, eu vou te dar um conselho só, porque eu não vou conversar com você por WhatsApp. Larga as pedras e anda para frente. Ele falou, eu já larguei. Ah, em cima de mim. Está largando em cima de mim, por quê? Não largou pedra nenhuma. Irmãos, essa pessoa está entregue a um tormento até que se resolva. Então não é, para você ter uma ideia, que o evangelho não negocia. Jesus não veio para dizer uma palavrinha. Hoje eu estava lendo com o Fernando em Lucas 12, ele falou, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu vim acender fogo na terra. E o fogo é o fogo que fica entre você que se posicionou e o outro que não se posicionou. Esse é o fogo. O fogo é a diferença entre você e ele. É isso. Então o evangelho não é um evangelho de porrada, um evangelho de raiva. Não estou nisso não. É de posicionamento. Escolhei hoje a quem sirvais. É isso que está. E é impressionante que o texto continua. E aí eu quero fazer um comentário sobre os profetas de Baal. Irmão, eles ficaram de 6 da manhã às 3 da tarde. 6 às 15. São quantas horas? 9 horas se cortando e dançando. 9 horas. O cara orou 9 minutos? Não. Ele orou 40 segundos. Mas eles ficaram 9 horas se cortando. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Para o sujeito ficar 9 horas insistindo com algo, é preciso que ele acredite nisso. É verdade ou não é? O sujeito tem que acreditar. Então você pode estar aqui essa noite acreditando em coisas do tipo assim, ó. Porque tem gente que acredita assim, não, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Tem alguns que tem umas frases, não, mas com o tempo se resolve. Outros têm uma frase assim, não, rapaz, não é assim não, eu acredito no Brasil. O Brasil é muito grande. Tem certas fezes, fezes. Tem certas fezes que são assim, o sujeito vai declarando fés, confianças, igual a Baal. Ele não acredita no Deus que ele conhece, ele acredita no que diz. Senão vai dar tudo certo. No final das contas, Deus é justo. Deus é bom. Ele não vai jogar. Aí ele fala e ele acredita naquilo que falou. Então, para ele, o que ele está fazendo? Igual a um profeta de Baal. Ele fica lá, não, vai dar certo. Não, mas vai dar certo. E ele vai, e nada. Eu não sei quantas fezes. Eu agora fiquei em dificuldade. Quantas fés erradas você acredita? Mas eu quero dizer, se você não pegar essas fezes e jogar fora hoje, se não der descarga hoje, você não vai ver mudança na sua vida. É preciso você crer num Deus, não numa declaração, nem no que você acha. Você tem que crer numa pessoa que te ama e que vai mudar a sua vida. É totalmente diferente. E agora, começo a concluir, porque Elias foi consertar o altar. Irmãos, tem muita coisa interessante nessa parte dos profetas de Baal, mas eu estou pulando, porque o Senhor fala assim com eles: por que cocheais entre dois pensamentos? Eu vou dizer a vocês o que significa no hebraico isso aqui, viu? No hebraico significa assim, ó, uma perna, saci pererê. Por que cocheais entre dois pensamentos? Isso aqui é o hebraico. O Elias foi dizer, vocês estão assim, vocês estão pulando de um pé só. Isso é o hebraico. O servo de Deus, ele está seguro e firme. Mas aquele que cocheia entre dois pensamentos está assim, pulando de um pé só. Ah, eu vou. Rapaz, não gosto desse negócio de discipulado. Rapaz, esse negócio de igreja é muito relativo. Eu não quero. E ele fica pulando assim. Não quero ser radical. E ele fica enrolando. É um saci pererê no hebraico. Jesus está te chamando para você hoje firmar seus pés. Hoje. Firmar seus pés. Mas você vai fazer isso diante de um altar. Um altar poderoso. Como não existe nenhum Deus falso, então nenhum Deus falso entrega o que prometeu. Presta atenção, como não existe Deus falso, não existe Deus falso. Me diga o nome de um Deus. Oxumaré. O que é Oxumaré? Diga o que é Oxumaré. O que é Pombagira? O que é isso? São criações mitológicas associadas a um demônio.
Por exemplo, todo pai de santo recebe uma pombagira e se torna homossexual. Por exemplo. Todo é homem e virou homossexual. E por que isso? Ah, a pombagira é um Deus que ele adora, mas ele recebe a pombagira? Então como é que ele adora um Deus que ele recebe? É claro que não é um Deus, é um demônio. É um demônio que toma corpo nele. E muda a forma, muda tudo. Essa semana uma discípula estava falando que no shopping center, e tem filmado isso, você deve ter ouvido, que no shopping center uma mulher entrou num salão, aqui no shopping levar, e quebrou tudo. Eu vi o filme. Quebrou tudo. E ela... E um homem foi lá segurar, o outro foi lá segurar, 3 pessoas para segurar, e segura para lá e segura para cá, e ninguém segurou. Ela adora que Deus. Só tem um Deus. O resto é demônio. Elas sacrificam a demônios. Então o Deus falso que está te prometendo felicidade não te entrega o que prometeu, entendeu? Ele te entrega um casamento belo, uma mulher isso, mulher aquilo, não entrega. E ele não tem problema. Você continua sendo infiel a ele, porque o que importa é que não seja fiel a Deus. O que importa é isso. Você pode continuar na igreja e viciado em pornografia. Você pode continuar na igreja e pecando, não tem problema. Ele não faz questão, mas Deus não. Deus hoje está chamando você para conserto. Conserto da sua vida. Conserto de quê? Para concluir, o Senhor chamou Elias para consertar o altar. O que é o altar? Uma pessoa em pecado não consegue adorar. Uma pessoa em pecado não consegue orar. Uma pessoa que não tem compromisso com Deus não consegue ficar 5 minutos orando. Não consegue ficar 5 minutos. Ou então ele fica os 5 minutos pedindo perdão repetitivamente sem receber o perdão de Deus. Fica ali, Senhor. Aí no outro dia levanta o mesmo pecado. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí no dia levanta, Senhor, tem misericórdia. Ele nunca recebe o perdão. Porque no fundo, ele não quer deixar. Ele ora a primeira vez em dúvida se vale a pena deixar. Aí a segunda vez ele repete, mas nunca quis de fato largar. E Jesus é aquele que quer consertar, e essa é a figura. Elias está consertando o altar, significa que ele quer consertar o lugar onde a comunhão vai acontecer. E esse altar não está aqui na videira, esse altar está em você. Esse altar é o seu coração. A palavra de Deus em Romanos 12:1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que o quê? Ofereçais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo. Ofereçais, apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Onde é esse altar? Onde é esse altar? Em você mesmo. Olha lá dentro de você, diz assim: Senhor, eu fui criado por ti, mas tem um pecado aqui que eu reconheço que existe, então eu quero dizer, Senhor, arranca de mim. Isso é oração. Isso é entrega. Isso é se apresentar diante de Deus. E Elias foi ali para pedir que consertasse, para consertar o altar, consertar aquilo que tinha que acontecer. Quando ele acaba de consertar, ele faz uma oração desse tantinho assim, e o fogo de Deus cai ali. Por quê? Porque Deus derrama a sua bênção sobre aquele que se humilha e reconhece o seu pecado. Deus derrama a sua bênção sobre aquele que conserta a sua vida. É impressionante, querido, que se você olhar para a sua vida, as coisas que perderam sentido, as coisas que saíram do seu coração, talvez você possa dizer, agora entendi, foi tanta coisa que eu perdi, e tanta coisa que saiu, que eu vou me converter. Não vai, não vai. As perdas não chamam você para Deus. Quem chama você para Deus, agora eu vou lhe falar, é o próprio amor de Deus. Deus esta noite chamou você aqui, neste lugar, uma casa singela. Ele resolveu escrever, atrair, chamar, convocar você. Ele tem vários meios de convocar você. Um deles é botar pessoas do seu lado que não lhe condenaram. Pessoas do seu lado que são pessoas generosas, bondosas, que lhes fizeram um convite com tanta generosidade. E chamaram você, e você um dia veio, outro dia veio, mas hoje é o 18º dia que você está aqui. E esse 18º dia que você está aqui, você não sabia que Deus preparou os 17 primeiros por causa do dia de hoje, para encontrar com vocês, e assim, hoje é dia de você abandonar aquilo que é falso. Hoje é o dia de você abandonar aquilo que não é meu. Olha para a sua vida e veja que miséria de vida é essa. Quem deu? Eu? Não. Você está perdendo a minha bênção sobre a tua vida. Você está perdendo a minha mão que lhe concede vida e vida com abundância. Você está perdendo aquilo que eu já prometi, mas você não tem acesso. E por quê? Porque você está no altar errado.
Não, Senhor, mas eu sou uma pessoa muito boa. Hoje uma pessoa me disse assim, eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa que eu sempre andei pelos princípios da verdade. Eu falei, então você é melhor que eu. Porque eu sei as coisas, olha, e eu desobedeço mesmo sabendo. Quantos de nós deixamos de amar? Deixamos de fazer o bem? A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Eu não sei você, mas eu cometo pecado, filho. Quantas raivas no meu coração depois de ter que consertar, quantas? Não falei mal de ninguém, não atirei ninguém, não disse nada para ninguém, mas aqui dentro a raiva tomou conta. E a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a sua ira. Então antes de virar a noite, eu já estou lá me consertando. Senhor, tem misericórdia, arranca esse negócio do meu coração. Senhor, eu sou mal e eu vou consertar, por quê? Puxa, eu estou perante um Deus que sabe tudo, que pode tudo, que vê tudo. Eu me apresento diante dele, mas quando eu me apresento, Senhor, eu te louvo pelo sangue de Jesus que me lava de todo pecado. Ele não vai me deixar preso naquele altar. Eu quero consertar a minha vida. E neste altar, perceber o fogo descer. Mas eu quero concluir e dizer para você a última coisa. Deus pode mudar e Ele quer mudar a sua vida instantaneamente. Irmãos, observa bem. Esse instantâneo não é tão instantâneo, tá? Calma lá. Calma lá. Quando desceu fogo sobre o altar, resolveu o problema espiritual. Mas não resolveu o problema da seca. Não é verdade? Então tem gente que é assim. Quando entrega a vida ao Senhor, o espertinho que quer que Deus resolva, na saída da igreja já resolve o saldo de banco. Chega no outro dia e fala assim, Senhor, o Senhor não prometeu que não ia mais chegar contas na minha casa? Aí o Senhor fala assim, só se você mudar de casa, minha filha. Como é isso? Observa bem, o Senhor consertou, o povo consertou com Deus, compromisso, e aí o profeta falou assim, vai chover, mas cadê a chuva? A chuva depende de oração, a chuva depende de um tempo, a chuva depende de você engravidar desta chuva. Ela não vai acontecer simplesmente no automático, tem a promessa, tem a garantia, tem até a nuvenzinha. Mas o profeta está lá, Senhor, tem misericórdia, Senhor, afasta esses atormentadores da minha vida, Senhor. Aí nessa hora que você está orando e que você está gestando, que você está engravidando de uma transformação que já aconteceu, que ela aconteceu no momento que consertou o altar, naquele tempo de gestação, você começa a conhecer a providência e a bondade do Senhor para você. O Senhor começa a entrar com providência na sua vida, Ele começa a lhe ensinar. Você está vendo que o problema não era bênção? É que eu queria que você me conhecesse. Você está vendo que eu não estou com raiva de você? Eu queria que você compreendesse que eu sempre quis te amar. Eu sempre estava do teu lado, providenciando o teu lado. Eu sempre cerquei a tua vida de todo cuidado. Você não entendeu isso? Então Ele começa a falar conosco. Naquele tempo entre o momento em que Ele toma o milagre, que o altar é consertado até o tempo que a chuva vem. E eu queria nessa hora concluir a mensagem, uma mensagem aplicativa, é uma mensagem textual, mas é uma mensagem que convoca você esta noite para uma mudança radical. Se você ouviu a voz do Espírito Santo, se você ouviu a voz do Espírito Santo, não tem Elias, não tem Acabe, nem tem profeta de Baal. Não vamos ter que matar ninguém hoje aqui. Mas se você ouviu a voz do Espírito Santo, você ouviu a convocação dele para abandonar o meio termo e consertar sua relação com Deus hoje. Se você ouviu a voz de Deus, você não está nem aí para o que sua esposa pensa, para o seu marido pensa, para o seu filho pensa, o que o pastor pensa, o que o líder pensa. Porque Deus falou, não foi com o coletivo somente, Deus falou com você. E eu quero dizer que Deus sabe quantos cabelos tem em sua cabeça. Deus contou você, Deus sabe quem é você todos os seus dias. Ele conhece toda a sua estrutura. E essa noite Deus quer consertar e derramar fogo sobre este altar em que você diz, Senhor, Tu és o único Deus. E a partir de hoje, eu abandono toda falsa confiança, todo falso Deus e tudo aquilo que nega que Tu és o meu Senhor.
eu abandono tudo e eu me prostro diante de ti. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Não é um momento de emoção, é um momento de contrição. Nessa hora eu não vou gritar para que você se emocione. Nessa hora eu vou, em nome de Jesus, lhe convocar a consertar o altar da sua vida. Eu quero que você que ouviu Deus lhe chamar, você ouviu Deus lhe chamar para sair desta posição em que você se encontra. Ouviu Deus lhe chamar porque Ele quer fazer uma obra instantânea, para depois começar a fazer a outra obra gradativa, que é a obra da chuva. Mas Deus vai fazer primeiro uma obra instantânea em seu coração, que é este altar. Eu quero que você que ouviu esta palavra, você conseguiu esta noite, mesmo estando distante do Senhor, quem sabe, não sei. Mas você, quem sabe, conseguiu ouvir uma voz e você identificou que é o seu Pai lhe chamando. Aleluia. Você conseguiu notar que Ele está te chamando. Quero que você venha aqui esta noite, à frente, aqui agora. Olha, preste atenção. Venha aqui agora. O Pai chama você. Só virão, evidentemente, os que ouviram a voz do Pai chamando. É tempo de conserto, é tempo de sair da neutralidade, é tempo de sair do mais ou menos, é tempo de abandonar o pecado, é tempo de parar de negociar as coisas. Jesus não é um simples amigo, Ele é um Senhor da sua vida. Ele pode ser seu amigo, Ele é Salvador, mas antes de tudo, Ele é o Senhor, é aquele que determina a transformação da sua vida. E como eu estou de olhos fechados, você também vem aqui de olhos fechados. E você vem à frente. E essa noite você decide: Senhor, eu já sei a quem eu vou servir ao Senhor, custe o que custar. Venha a chuva ou não venha, continue a seca ou não continue, mas o Senhor é Deus acima do céu e embaixo na terra. Você que essa noite nunca tomou uma decisão de ser servo e discípulo de Jesus, hoje é o seu dia. Se você está com medo, então você não recebeu revelação. A revelação arranca, a Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora o medo. Você pode não saber o que vem pela frente, isso sim, eu também não sei tudo. Mas você sabe que a primeira coisa que está na sua frente é a mão do Senhor para te tomar pela mão direita e te ajudar. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. E esta mão você pega agora e toma a decisão de entregar a sua vida ao Senhor e consertar este altar, sobre o qual muita coisa já passou. Mas esta noite é noite de o Senhor ser o Senhor da sua vida. Enquanto você está vindo, quem você está aqui à frente, Jesus veio explicar esta narrativa, essa historinha, essa história de Elias, os profetas de Baal. Ele veio explicar com outra linguagem. Ele veio aqui trazer uma outra forma de falar a mesma coisa. Não podeis servir a dois senhores. Ele falou isso. Ele falou isso aos seus discípulos. Ele disse: todos vocês vão me abandonar. Depois ele disse: vocês fiquem em Jerusalém, porque quando vocês forem cheios, vocês nunca mais vão me abandonar, mas eu jamais os deixarei, jamais os abandonarei. O Senhor faz uma promessa para vocês: jamais Ele vai deixar. Resta saber se você vai consertar hoje o seu coração. Então vamos orar aqui agora, nesse momento. Eu queria que todos colocassem as mãos, a mão no seu coração. Sua mão, coloca a mão no seu coração. Eu vou começar fazendo uma rápida oração, depois a gente vai repetir algumas poucas palavras de forma simbólica, evidentemente. Senhor Jesus, essa tua palavra que nos convoca a consertar o único altar, o altar do único Deus, aquele único Senhor e Criador da nossa vida, o Salvador, o dono da nossa vida. Nós estamos aqui, Senhor, primeiro para abandonar um altar falso a um Deus falso. Nós queremos abandonos esta noite. Estamos aqui para abandonar mesmo. E nós vamos orar aqui, Pai, essa noite. E eu vou pedir que o Senhor derrame fogo em cada coração aqui agora.
Depois que a gente orar aqui, o Senhor, por favor, faz essa obra instantânea, que o Senhor já fez em tanta gente. E tem gente aqui dando testemunho e falando, e gente transformada. Então vamos orar aqui agora, Senhor, e o Senhor faz essa obra em nome de Jesus. Nós vamos orar, repete comigo assim: Senhor, esse meu coração enganoso e mau, eu quero agora que este altar falso a um Deus falso seja destruído. Eu quero consagrar a minha vida e o meu coração somente ao Senhor. Eu abandono agora toda a fé falsa, toda a confiança falsa. Eu abandono agora a submissão a quem quer que seja, que não ao Senhor. Eu abandono agora todo o pecado. Eu abandono agora todo o jugo e toda a prisão. E eu tomo agora o teu jugo suave e o teu fardo leve. Te reconheço como meu Deus e digo: Senhor, reina sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Pai, eu orando aqui com os teus filhos agora, nós queremos, Senhor, abrir mão de todo pecado, abrir mão de todo embaraço. Como diz a tua palavra, de todo pecado, todo embaraço que nos atrapalha, nós queremos lançar por terra agora em nome de Jesus. Declarar o poder do sangue de Jesus agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Declarar o poder do sangue de Jesus que impede a ação do maligno, destruidor, passando pela porta da nossa vida, do nosso coração. Em nome de Jesus, nós declaramos agora o poder do Senhor transformador para queimar toda a obra das trevas em cada coração. Aquele amor, meu Deus, aquilo que não deve, aquele apego, aquilo que não presta, aquele pecado acariciado e acostumado, nós queremos agora o fogo de Deus queimando esse sacrifício agora em nome de Jesus. Senhor, haja libertação aqui, haja cura agora, que o coração dividido se torne um só, que aquele que cocheava entre dois pensamentos tenha um só pensamento, ser um discípulo de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, que morreu e ressuscitou. Pai, em nome de Jesus, destrói toda a obra das trevas agora em nome de Jesus. E que o Senhor possa, em nome, o Senhor possa não, o Senhor pode sempre, que o Senhor derrame agora, comece a prover a nuvem que vai trazer a chuva de transformação. Venha, Senhor, trazer sobre cada vida agora um renovo. Venha trazer sobre cada vida uma chuva nova, um renovo no coração, uma esperança, uma fé que gere agora em cada coração a mesma convicção daquele profeta, de que porque fosse uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ainda que fosse pequena assim, a chuva abundante viria sobre a terra, cessando a maldição. Em nome de Jesus, toda maldição financeira, toda maldição familiar, toda maldição física que foi lançada, seja lá do que for, seja lá por pecado, seja lá por cadeia maligna, que seja quebrada agora em nome de Jesus. O Senhor declara agora vida abundante sobre cada um em nome de Jesus. Aplauda o Senhor por isso, aquele que vive e reina. A Bíblia diz: se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, e Ele morreu para que os que vivam, não vivam mais, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória ao nome de Jesus. Que você, esta semana, aproveite aquilo que você se lembrar. Pega aquelas coisas que você se lembrar. Aquilo que o Senhor lhe convocou. Pega aquelas coisas que são duvidosas e que prendem você e simplesmente abandone tudo. Radicalmente. Radical mesmo. Faça isso. E faça isso livremente. Porque quem é que vai fiscalizar e dizer o que você fazer? Só você. Agora, no seu coração, você já sabe, só existe um Deus. E Ele derramou fogo e mudou a sua